Tá, meu computador na frente. Abaixa um pouco, você vai usar o computador? Não, né? Tá bom? Olá, boa noite. Vamos só esperar uns minutinhos para que todo mundo possa entrar. Amanda. Carlinha. Alguns contadores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a aplicação da gorjeta nos contratos de trabalho, nas empresas. Tá um calor aqui, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem agora? Ai, que bom. Bom, vamos esperar mais um pouco. Mas boa noite a todos. Sou Juliana Duarte, sou advogada trabalhista, especializada há mais de 15 anos no setor de vários hotéis e restaurantes, sócia da DPCL Advogados. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a lei da gorjeta e a aplicação nos contratos de trabalho. Ao final também vou tirar algumas dúvidas, então se quiserem escrevendo as perguntas, ao final eu respondo, tá bom? Segue lá o canal no YouTube, Juliana Duarte, segue também a página, e assim vocês conseguem ficar por dentro de todos os cursos, de todas as aulas ou informações. Com essa pandemia, a quantidade de informações novas tem sido muito grande, então quem tiver interesse em se manter informado, segue lá. Eu não podia deixar de começar a falar que essa crise decorrente da pandemia tem afetado muitos contratos de trabalho, principalmente no setor de vários hotéis e restaurantes. Estima-se que mais de 30% dessa categoria já encerrou as atividades e vai encerrar ainda mais. E consequentemente, os empregados vão ser dispensados. O efeito na empresa é a queda do faturamento, mas nessa categoria nós temos um ponto tão importante quanto, que são as gorjetas dos empregados. Com relação, como a gorjeta é proporcional ao faturamento, obviamente que caindo o faturamento, cai a gorjeta. E grande parte da remuneração dos empregados desse setor é composto da gorjeta. Portanto, os impactos são grandes, mas hoje eu vou falar um pouco aqui de como pode ser e deve ser operacionalizada a gorjeta. A gorjeta, gente, tem origem lá na Grécia Antiga e ela se remete a um agrado, a molhar a garganta de quem ele atendeu. Então, ela decorre de um bom atendimento. Portanto, o cliente, bem atendido, ele paga a gorjeta. Só que é muito interessante, porque no restaurante o garçom recebe gorjeta, nos hotéis as camareiras, os carregadores de mala. Muitas vezes nós damos gorjeta também na manicure, damos gorjeta no lava rápido. Tem diversos serviços que nós acabamos ofertando gorjeta para os funcionários porque fomos bem atendidos. Mas esse valor que é pago pelo consumidor, essa que é a peculiaridade da gorjeta, esse valor que é pago pelo consumidor, a lei brasileira, a CLT lá no 457, dizia que esse valor deve incorporar a remuneração do empregado.
É difícil a lógica nisso, né? Então você paga o seu salário para o seu empregado. Então, um exemplo, eu tenho lá meu restaurante, eu pago o salário para os meus empregados, só que aí uma parte, né, dessa clientela, grande parte dessa clientela também paga gorjeta. Vamos imaginar que eu pago um salário de R$ 1.500 para o meu empregado, mas ele tem aí uma média mensal de recebimento de gorjetas em torno de R$ 1.500, R$ 2.000. Então esse funcionário ele não ganha só R$ 1.500, ele ganha R$ 3.000, R$ 3.500. Quem é responsável por essa parte dessa gorjeta? Por incrível que pareça, a legislação brasileira diz que essa parte paga pelo cliente integra a remuneração. Então, férias, 13º, fundo de garantia INSS deveriam levar em conta este valor. Ora, me parece bem estranho, né? Então, não sou eu que pago esse valor, empresário, e eu ainda sou responsável por ele. Sim, infelizmente no Brasil não ocorre como em muitos outros países do mundo, onde a gorjeta é considerada um valor indenizatório. Aqui não, aqui pelo antigo 457, ele integra a remuneração, então o empresário deveria pegar 100% da gorjeta arrecadada, dividir entre seus funcionários, incluir em olerite e integrar em férias, 13º, fundo de garantia e INSS. Importante aqui fazer a distinção entre salário e remuneração. O 457 é claro quando diz que a gorjeta integra a remuneração. A Juliana, qual a diferença disso? A diferença disso é que a remuneração ela vai gerar reflexos da gorjeta apenas em férias, 13º, fundo de garantia e INSS. E não em horas extras, adicional noturno, aviso prévio e outras verbas. Isso é muito comum da gente ver empresas tratando a gorjeta como salário e aí essa integração gera um custo muito maior. Recentemente eu atendi uma empresa de algumas lanchonetes e aonde ele há muitos anos integrava a gorjeta no salário. Então a conta não vai fechar mesmo. Então o artigo 457 dizia isso. Aí lá em 2017 vem a lei da gorjeta. E nessa época, antes da lei da gorjeta, as hipóteses de retenção praticamente inexistiam. Tinha uma ou outra convenção coletiva que previa essa retenção, ou seja, o empresário poder ficar com um pouco desse valor arrecadado de gorjeta para ficar com os custos de algo que ele não deu, né? A Convenção Coletiva de São Paulo já há algumas décadas previa a hipótese de a possibilidade de retenção, mas a lei vem para deixar tudo isso muito transparente. Mesmo porque o TST lá atrás, né, antes da lei da gorjeta, já chegou a anular algumas convenções coletivas pelo Brasil afora. Então a lei da gorjeta, que é a lei 13.419, ela está em vigor, ao contrário de muitas pessoas dizem por aí. Ela está em vigor, se você colocar ela lá no site do Planalto, planalto.gov.br, ela está em vigor, ela não foi revogada. Então, portanto, trabalhamos aí com a premissa de que a lei da gorjeta está em vigor e ela deve sim ser aplicada. O que é extremamente positivo, porque a lei da gorjeta, ela, por ser uma lei ordinária, ela pacifica uma discussão que existiu durante muitos anos, se o empresário poderia ficar ou não com uma parte dessa gorjeta, não para ele, viu gente, vamos deixar isso muito claro, para arcar com os custos que geram incluir a gorjeta na remuneração do empregado. Pela lei da gorjeta, se o empresário cobra, né, na sua nota, na sua pré-conta do consumidor a gorjeta, ele deve, ou seja, essa gorjeta passa pelo caixa que o consumidor vai pagar com cheque, cartão ou dinheiro, então, ou seja, ele cobra, passa pelo caixa e depois ele destina aos empregados. Se isso acontece, ele tem o dever de incorporar a gorjeta à remuneração dos seus empregados, tá? A lei da gorjeta, ela fala que convenções e acordos coletivos devem prever a sistemática e autorização de retenção dessas gorjetas. Portanto, para que a empresa possa reter uma parte da gorjeta para arcar com os custos disso, ela precisa sim estar amparada por acordo coletivo ou convenção coletiva. A retenção sem acordo coletivo ou convenção coletiva, né, tem aí um embaraço jurídico e não está autorizada a sua retenção, sob pena de ter que devolver, né, para os empregados, para aquele grupo de empregados, o valor arrecadado de gorjeta, retido. Que funciona mais ou menos assim, ó. O empregado, ele ganha, vamos imaginar, um piso de R$ 1.500.
E parte da remuneração dele, ou seja, dos ganhos mensais dele, são mais R$ 1.500 de gorjeta. Então, ele tem uma renda média de R$ 3.000. O que acontece é que, antes da lei, antes da incorporação, regularização das empresas, esse empregado ele recebia férias, 13º, fundo de garantia, INSS, com base em R$ 1.500. Então, o 13º dele seria R$ 1.500. As férias seriam R$ 2.000. Mas essa não é a realidade dele. Isso gera um impacto ainda maior quando a gente vai falar de benefício previdenciário. O empregado foi afastado por auxílio-doença. Afastado por auxílio-doença, ele receberia benefício com base em qual valor? Com base em R$ 1.500. E aposentadoria de igual forma. Então, essa alteração com a possibilidade de retenção é extremamente positivo não só para as empresas que passam a não ter um problema, certo? Porque antigamente o que acontecia é que ela era condenada na justiça do trabalho e ao invés de ter retido ou ficado com parte desse valor para arcar com esses custos, não, lá ela ia tirar o dinheiro do bolso dela. Então, os empresários, eu vejo a lei da gorjeta como algo extremamente positivo e também positivo para o empregado, porque ele vai ter os reflexos nas férias, ele vai ter férias calculadas com base em R$ 3.000, então ele vai ter férias de R$ 4.000, ele vai ter 13º com base na remuneração, ou seja, R$ 3.000, e o mais importante, ele vai se aposentar com base nos R$ 3.000, né? Se esse for o valor aí ao longo de toda a carreira profissional dele. Que vejam bem, né? Esse empregado, no momento que ele mais precisa, então você mantém um padrão de vida aí de R$ 3.000 ao longo da sua vida. E quando você está na fase da sua aposentadoria, você aposentou, já está idoso, com idade, é o momento que você vai precisar. Aí a sua remuneração cai, né? A sua aposentadoria cairia pela metade. Então, esses são os pontos positivos também para os empregados. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para ficar um pouco claro para vocês. Então, a lei da gorjeta diz que a empresa pode reter 20% do valor arrecadado de gorjeta, se ela for optante pelo Simples, e 33% se ela for lucro real ou presumido, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui da empresa optante pelo Simples. Ela arrecadou durante um mês R$ 10.000 de gorjeta. Ela vai poder reter R$ 2.000 desse valor para arcar com os impactos em férias, 13º, fundo de garantia e INSS dos seus empregados, tá? Então ela retém R$ 2.000 e os R$ 8.000 ela vai repartir entre os seus empregados de acordo com o que foi decidido em assembleia por eles, de acordo com uma tabela de pontuação, tá? Quando ela faz a divisão desse valor, ela tem que anotar a média dos últimos 12 meses na carteira de trabalho e esse valor que ela repartiu entre os seus funcionários estará no Olerite. Na próxima live a gente vai falar sobre a tributação sobre a gorjeta. Então, quem também tiver interesse de como coloca, qual a rúbrica, qual a melhor forma de relatório, de controle, como eu tenho que fazer isso para estar o mais seguro juridicamente. Então isso a gente vai falar na próxima live, da semana que vem, terça-feira que vem. Então, vamos imaginar esse exemplo que eu dei, né? Então, R$ 10.000 ela arrecadou, ela reteve 2.000 e ela vai dividir R$ 8.000 entre os seus empregados. Vamos imaginar que ela tem 10 empregados. Tendo 10 empregados, cada um vai receber aí, se a pontuação for igual, R$ 800, perfeito? Esses R$ 800 estarão no Olerite do empregado e servirá de base de cálculo. É importante, gente. Eu fico repetindo isso, mas eu repito e sempre vejo empresas pagando reflexos em horas extras, aviso prévio, adicional noturno. A conta não vai fechar mesmo se fizer isso. A conta já não fecha com essa retenção. O valor da retenção da lei, ela não é plenamente suficiente para arcar com os custos da incorporação dessa gorjeta na remuneração. Então, esses R$ 800 vão servir de base de cálculo para quê? Férias, 13º, fundo de garantia e INSS apenas, tá? Obviamente, esse empregado vai, dependendo do teto, recolher INSS sobre esse valor e ele também pode ser que ele venha recolher imposto de renda se ele atingir as alíquotas do imposto de renda.
essa é a situação, a hipótese em que a empresa cobra na nota, né, na nota que chega para o cliente, e ela acaba passando pelo seu caixa, tá? Ah, Juliana, eu tenho um restaurante, ou vou montar um restaurante onde não vai ter gorjeta. Não vai ter gorjeta. Se o cliente quiser, ele dá em dinheiro para o empregado. Então, tudo bem. Nessa hipótese do cliente conceder em dinheiro diretamente para o empregado, não teria problema. Não precisa fazer todo esse trâmite que eu disse. Só que isso, gente, só pode acontecer para empresas novas ou empresas com menos de 12 meses de vida. A lei foi muito clara, a lei da gorjeta, quando ela disse: se a empresa existe e cobra gorjeta há mais de 12 meses, ela não pode simplesmente tirar do dia para a noite. Então, se você tem uma empresa nova, você pode sim optar por não ter a cobrança de gorjeta, e se o cliente quiser, ele tem que dar diretamente em dinheiro na mão do seu empregado, porque aí você não vai ter conhecimento nenhum disso. Agora, se você cobra, permite a cobrança e isso passa pelo seu caixa, aí você tem o dever de incorporar a remuneração do empregado, ou seja, fazer todo esse trâmite que eu tô passando aqui para vocês, sob pena de ter que incorporar o salário. Então só pode fazer a cobrança em dinheiro, né? Ter essa sistemática do pagamento em dinheiro para os empregados sem ter que passar por esse trâmite todo que eu disse, as empresas novas ou que tenham menos de 12 meses de cobrança de gorjeta. Se você tem um restaurante que opera a gorjeta há mais de 12 meses e você fala: olha, Juliana, eu vou parar de cobrar a gorjeta, que foi o que muita gente imaginou lá atrás, quando surgiu a lei. Ah, então tá bom, eu vou ter despesa, eu vou ter um custo, então eu vou parar de cobrar. A lei, obviamente, o legislador imaginou que o empresário teria essa brilhante ideia. E eu confesso que eu vi algumas empresas fazendo isso, e isso não é inteligente. Não é inteligente por quê? Lembra aquele exemplo que eu dei, que ele ganhava R$ 1.500 de salário e mais ou menos uma média de R$ 1.500 de gorjeta? Se você faz isso, você simplesmente faz com que esse empregado, de uma remuneração de R$ 3.000, passe a receber apenas R$ 1.500. É uma alteração contratual muito grande. Então, o que a lei disse? Se você decidir, se você tem uma empresa que cobra gorjeta há mais de 12 meses e você resolve decidir não cobrar mais as gorjetas, você tem que pegar esta média, Vinícius. Essa média, a média dos últimos 12 meses da gorjeta e incorporar ao salário do funcionário, tá? Então, não me parece ser muito inteligente. Ao passo que fazer a retenção dos 20% ou de 33%, incorporar a remuneração e pagar seus reflexos, me parece ser a solução mais plausível, já que isso observa as convenções coletivas, a lei da gorjeta, a CLT, e evita aquele passivo trabalhista que a gente tinha, né? Olha aí, a Bruna, o Renato, a Andréa, e mais pessoas aí entrando. Se vocês quiserem, deixem as perguntas que ao final eu também vou responder. Tá? Bom, então passando essa parte de como tratar a gorjeta, isso vai fazer com que o reflexo na remuneração do empregado, né, seja melhor, e esse empregado vai ter uma comprovação de renda maior, né, maior e melhor. Então, como eu disse, o acordo coletivo e a convenção e as convenções autorizam. Então a gente tem diversas convenções no Brasil que abordam essa questão da gorjeta, tá? Então, se você tem um restaurante em alguma cidade, você tem sim que buscar o sindicato da sua categoria para regularizar a retenção e tratar de forma correta a gorjeta na sua empresa. Tá bom, Juliane, como é que... E aí, uma assembleia dos empregados, os seus empregados só um minuto. Uma assembleia dos seus empregados vai decidir como é que vai ser feita a distribuição dessa gorjeta na sua empresa. Então, essa gorjeta pode ser por pontuação,
ela pode ser por produção, então por pontuação. Garçons recebem uma pontuação, comins outra, cozinha outra. O Vinícius vai derrubar tudo aqui, gente. Então, os empregados em assembleia vão discutir e implantar como essa gorjeta vai ser dividida. Se uma maior parte é o salão, a maior parte para quem faz a venda, existem opções, empresas aonde quem faz a venda diretamente ganha um percentual maior. Não existe um modelo, né, de como essa tabela de pontuação deva ser. Eu, pela minha experiência, tenho visto que cada empresa tem uma forma de tratar. É importante que para iguais funções nós tenhamos iguais pontuações, tá? Então isso é um ponto que eu gosto de ressaltar sempre. Então apura-se, né, qual é a gorjeta daquele mês, divide-se de acordo com essa pontuação, inclui-se no holerite do empregado a título de remuneração para integrar férias, 13º, fundo de garantia, INSS e gerar aí os seus reflexos, tá? De acordo com a lei, empresas com mais de 60 empregados precisam ter uma comissão de 2 empregados e esses empregados vão ter estabilidade, ou seja, aquela garantia provisória no emprego. Por quanto tempo? Pelo tempo que durar aquele acordo coletivo ou aquele documento elaborado, tá? 100% do valor arrecadado a título de gorjeta após a retenção tem que ser distribuído entre os empregados. A lei é muito clara quando ela fala que você não pode descontar, você não pode fazer nenhum tipo de desconto, de cartão, né, de quebras, de desperdício. Então, a gorjeta arrecadada após a retenção tem que ser totalmente dividida entre os empregados. Eu recentemente vi uma convenção, não vou lembrar de que cidade que era, que dizia que o pagamento é respeitar a taxa, os períodos de pagamento de cartão. Então é uma hipótese, mas retenção sim, né? Desconto, eventuais descontos não pode, tá? Eu acho que essas eram as principais informações sobre essa questão da gorjeta. Aqui em São Paulo a gente tem uma convenção coletiva específica de gorjeta. Então eu recomendo que, de fato, as empresas regularizem essa questão, que elas reduzem esse passivo trabalhista, que era um problema, né? Que é um problema já há muito tempo na categoria. O empregado, por um lado, ele tem o primeiro impacto de não quero. Só que como não quer, né? A lei exige, a gente não tem como querer. Então a gente deve sim fazer essa aplicação da lei da gorjeta, que é mais benéfico, friso, tanto para a empresa quanto para o empregado, que vai ter sua remuneração aí integralmente reconhecida. E além da remuneração integralmente reconhecida, vai ter uma aposentadoria garantida e a empresa vai ter parte dos custos arcados por essa retenção. É bem importante esclarecer isso para os empregados no momento dessa assembleia, dessa reunião, de que esse dinheiro não fica para a empresa. Esse valor é integralmente revertido para os reflexos que ela vai pagar em férias, 13º, fundo de garantia e INSS. O que mais que eu gostaria de dizer? Eu acho que em linhas gerais é isso. Mais uma última coisa. Essa ideia de eu vou parar de cobrar gorjeta, não vou mais ter gorjeta no meu restaurante ou no meu bar, a longo prazo também não é muito positivo, porque lembra aquele exemplo que eu dei dos R$ 1.500 de salário e R$ 1.500 da média da gorjeta? Esse empregado aí ganha em média R$ 3.000. Então vamos imaginar que você para de cobrar gorjeta ou de permitir que seus funcionários recebam gorjeta no cartão. Hoje 95% dos pagamentos, 98% dos pagamentos são feitos através de cartão, meios magnéticos, e isso significa passar pelo caixa da empresa. Quando passa pelo caixa da empresa, a gente tem que observar o entendimento aí, a posição legal da retenção, integração e etc. E a longo prazo, dificilmente alguém vai querer trabalhar de garçom ou qualquer outra função na sua empresa, porque lá você vai pagar os R$ 1.500.
né? Acho muito pouco provável que você consiga pagar um salário de R$3.000, ao passo que no seu vizinho ou nos outros restaurantes ou bares, existe a cobrança da gorjeta, existe a sistemática da gorjeta, ou seja, o cliente pode pagar se ele for bem atendido e se ele assim entender, porque pelo Código de Defesa do Consumidor, o consumidor ele pode ou não pagar, ele não é obrigado a fazer o pagamento desse valor. Então você vai ter um empregado que vai ganhar uma média, ele vai buscar uma média salarial melhor e com certeza ele não vai parar no seu restaurante, no seu bar, ele vai parar no bar onde existe a prática da gorjeta, que é um costume que já está tão enraizado, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então não me parece. E é muito interessante, né? Porque cada lugar do mundo tem uma sistemática de gorjeta e também cada lugar do mundo trata a gorjeta de uma maneira. Tem uma pergunta aqui. Não entendi porque é benéfico para o empregado. É benéfico para o empregado por quê? O exemplo que eu dei. O empregado ele recebe um salário de R$1.500, certo? Um salário. A empresa paga R$1.500 para ela. Então, esses outros R$1.500 que ele recebia antes da lei da gorjeta, antes de incorporar a sua remuneração, de estar no seu elite, ele não gerava reflexos em outras verbas. Ou seja, para todos os efeitos, para fins de aposentadoria, férias, 13º, para o fundo de garantia, tudo era calculado com base em 1.500. Quando a gente traz a gorjeta para a remuneração do empregado, com a empresa retendo parte do valor arrecadado, esse empregado passa a ter uma base de cálculo para férias, 13º, fundo de garantia INSS, não mais de R$1.500, mas de R$3.000. Ele vai, portanto, receber férias de R$4.000. Eu não sou muito boa em matemática, mas ele vai receber férias de aproximadamente R$4.000, ao passo que sem a incorporação da gorjeta na sua remuneração, ele vai receber férias de R$2.000. A mesma coisa do 13º. Então, o 13º ele vai, com a gorjeta, ele recebe R$4.000 R$3.000 em média, sendo que sem a gorjeta no olerite, na remuneração, ele receberia R$1.500. E isso também acontece com o seu fundo de garantia. O fundo de garantia, mês a mês, ele é calculado com base em R$3.000 e não com base em R$1.500. E aí também, por último, os recolhimentos previdenciários, que vão levar em consideração a remuneração de R$3.000 e não de R$1.500. Então, um salário maternidade, auxílio-doença, auxílio-doença acidentário, aposentadoria por invalidez ou aposentadoria mesmo vai ser calculado, vai ter como parâmetro a remuneração completa, ou seja, o salário mais a gorjeta, tá? Então, eu acho que, num primeiro momento, os empregados são muito resistentes. Todo mundo é muito resistente a tudo isso, mas quando a gente coloca no papel, faz a matemática da coisa, fica realmente positivo. E o empregado, no primeiro momento, ele não gosta, porque, pensa, quem gosta de pagar imposto? Ninguém, né? Então, para você explicar para esse empregado que a longo prazo isso é positivo, então tem que explicar que a aposentadoria dele vai ser maior. Às vezes ele é jovem e não está pensando, não sei quando eu vou me aposentar. Mas a gente tem que pensar nisso, certo? Então, demonstrando matematicamente que é positivo, talvez os impactos dessa cobrança de imposto, porque eventualmente vai pagar imposto de renda, ninguém gosta de pagar imposto, né, gente? Então, eventualmente vai pagar imposto de renda. Então, também é interessante a empresa auxiliar, prestar uma assistência para o empregado nesse ponto, com relação ao o que ele pode fazer na declaração do imposto de renda dele, o que ele pode deduzir, o que ele pode gerar de retorno com isso, tá? Então, são esses os pontos aí positivos. E a empresa passa a ter a gorjeta 100% regularizada. Não vão ter mais aqueles processos em que o empregado pedia a incorporação desse valor que ele recebia do terceiro, a um custo para as empresas. Então, eu acho que eram esses os principais pontos. Convido todos para a próxima live, na próxima semana, sobre como implantar, como operar a gorjeta, como fazer a parte de impostos, a parte tributária da gorjeta, que eu vejo muita empresa tributando gorjeta de forma irregular. Então, se você quer saber mais sobre isso, participa aí da próxima live, tá bom?